Mas o que está por trás do princípio, que eu acredito muito que, cara, no fundo, todo trabalho que a gente faz no dia a dia tem um propósito, tem um fim. E o ágil para mim é a síntese disso tudo, que é tipo, cara, como que eu aos poucos consigo ser eficiente na construção de valor para o meu cliente. Então, seja em software, seja em qualquer outra indústria que tem esse nível de incerteza muito alta, eu acho que o ágil sempre vai ser fundamental. Óbvio que vai vir uma tecnologia nova, vai vir uma metodologia nova, mas os princípios permanecem, acho que ainda vale conhecer. E são coisas que vai ajudar no dia a dia da carreira de qualquer pessoa. De metodologia ágil, tem algumas metodologias que a gente usa muito no dia a dia da empresa. Acho que a mais famosa delas é o Scrum, que basicamente consiste em quebrar um entregável, um projeto que você precisa fazer em pequenas entregas de valor, que sejam capazes de ser gradualmente entregues em períodos curtos, de 2 a 3 semanas. Então você tem um time ali multidisciplinar trabalhando para fazer essa entrega de valor a cada período de 3 semanas, até aos poucos ir concluindo aquele projeto. Então o Scrum é uma metodologia muito utilizada. Tem um conceito também de metodologia que é o Kanban, que basicamente é uma forma de você agrupar e ter uma gestão visual sobre, cara, quais atividades você precisa fazer. Então você tem pequenas atividades que você, ao fazer ela, vai gerar um pouco de valor para o cliente, e você começa a controlar essas atividades num Kanban, num quadro visível. Aí hoje em dia a gente usa ferramentas digitais para isso, mas basicamente é um quadro visível que você coloca ali uma atividade a ser feita e alguém pega aquela atividade para ser executada. É uma forma de executar um dos princípios do ágil, de gestão visual, que é garantir que tem transparência, que todo o time entende o que está sendo feito, e se tiver algum tipo de pedido de ajuda, algum bloqueio que o time encontre, fica evidente para todo mundo ali. Uma outra metodologia que também é considerada ágil, na verdade, que o ágil se inspirou, é o conceito de Lean Manufacturing, que é uma técnica fundada lá no Toyotismo no Japão há muito tempo já no século XX, que as empresas tinham alguns princípios ali de alta produtividade, redução de desperdício, usavam muito esse conceito de Kanban também, e o ágil um pouco se inspirou nessa metodologia ali. Então esse Lean é muito utilizado por muitas empresas também, alguns princípios dele no dia a dia dos projetos. Eu acho que o ágil, ele é fundamental, ele é muito importante, principalmente quando você tem nível de incerteza muito alto sobre como aquela solução que você está construindo vai ser recebida lá na ponta pelo cliente. Então, no fundo, o projeto, acho que a metodologia ágil é perfeita quando você tem uma necessidade para ser resolvida do cliente, mas não existe muita clareza ainda no início do projeto sobre como você exatamente vai resolver aquele problema. Geralmente, quando você tem construção de produtos digitais ou alguma ferramenta de software que você tem que resolver algum problema de algum usuário, o ágil ele é muito adequado. Hoje ela é utilizada em várias indústrias, mas ela nasceu na indústria de software, desenvolvimento de software lá nos anos 2000, que é justamente por isso, cara, assim, o software por si só ele não é nada, o software não é um entregável por si só, o software ele é meio para resolver o problema de um usuário que está na ponta. Você sabe o que você precisa resolver, qual dor você precisa resolver do cliente, mas você não sabe exatamente, ou não existe um gabarito perfeito de como executar aquele problema. Por isso que o ágil é muito indicado nesses casos, porque você garante que a cada iteração, a cada pequena iteração que você tem, você está gerando um pouco mais de valor para o cliente. Você testa aquilo recorrentemente, você vai no cliente e fala, putz, eu já fiz mais isso aqui, sua dor está um pouco menor, o seu problema está um pouco mais resolvido, sim ou não? E como que é isso? E aí você vai iterando aos pouquinhos. Por outro lado, se você tem um projeto que você tem que construir um artefato, que ele é o fim por si só, e você sabe exatamente como construir esse artefato, aí a metodologia ágil não é útil. Vamos dar um exemplo, você vai construir uma ponte conectando uma ilha ao continente. Cara, você sabe exatamente o que precisa ser feito, a ponte é o entregável. E tem ali todo o projeto de engenharia já definido, projeto de arquitetura, tem todos os materiais exatamente na resistência que você precisa. E ali não tem surpresa para acontecer. Você não precisa construir metade da ponte e pedir para alguém testar. Você sabe exatamente o que precisa ser feito. E nesse caso, a metodologia ágil não faz sentido. Cara, eu acho que assim, a lógica por trás, se você destilar a metodologia ágil, eu acho que você consegue, na minha visão, quebrar em 2 princípios principais. Um, que é uma orientação gigantesca a valor. Então assim, cara, eu preciso o tempo todo garantir que estou gerando valor na ponta. Estou resolvendo aquele problema original que eu queria resolver.
Então, aí, quando você tem essa mentalidade, você não fica apegado ao artefato pelo artefato, ao meio, sei lá, a tela do app ou exatamente a funcionalidade do software que você vai colocar. Sempre mede na ponta, cara, como que eu estou gerando valor? Então, esse é um primeiro princípio muito importante. O segundo princípio que eu colocaria, eu acho, que do mecanismo por trás, é flexibilidade, a capacidade de, ao eu perceber que eu estou gerando mais ou menos valor com aquela iteração, eu ser capaz de ser flexível e alterar a rota no meio do caminho. Que, como no exemplo da ponte, você não vai fazer isso no decorrer da ponte porque não faz sentido. Mas se você estiver, de fato, resolvendo uma dor de um cliente, construindo um software, construindo um aplicativo, ou até num outro projeto que você está fazendo, que vai gerar valor para alguém, você ser capaz de reagir no meio da iniciativa a esses inputs, a essas entradas aí do cliente, das condições também do mercado e de todo o ecossistema que você participa, é muito importante. E aí eu acho que nesses dois princípios traduz para a vida nossa, no dia a dia, para qualquer trabalho que você vai fazer. No fundo, sempre abstrair um pouco, sair um pouco do dia a dia, da nossa correria de atividades, falar, cara, que problema de fato eu quero resolver? Seja na minha vida, seja num relacionamento, seja num projeto de trabalho. Cara, e aí, saber que problema eu quero resolver é muito legal pensar, cara, quais são os critérios de sucesso? Assim, se eu refletir, quando eu terminar essa empreitada ou fazer essa atitude, o que é sucesso para mim? O que eu vou olhar lá na frente, seja um número ou algum tipo de relação, algum tipo de sentimento que eu vou falar, cara, de fato consegui sucesso. Então, tem um pouco dessa visão de, cara, qual que é o outcome, qual que é o resultado, e não simplesmente o output, que é tipo, cara, a saída ou o artefato. Qual que é o resultado que eu quero por trás disso? E a partir daí, você adaptar o seu passo, o seu dia a dia, as suas atitudes, para te levar nesse objetivo final, é uma coisa que a gente faz no dia a dia e pode ser aplicado para qualquer coisa, seja relacionamento, trabalho, estudo, etc. Eu acredito que vale muito a pena, e aí o que eu acho que é interessante separar são, cara, o que são princípios fundamentais do ágil, que você falar, cara, o ágil talvez, muita gente fala que nasceu no manifesto ágil, aquela carta que foi escrita lá em 2000, com alguns princípios, uma coisa super simples. Mas, cara, basicamente, esses princípios, eles vêm, como eu falei, muita coisa herdada do toyotismo, que foi desenvolvido no Japão lá atrás, anos antes. Então, para mim, assim, os princípios do ágil, eles são eternos e perenes. Então, cara, orientação ao cliente, flexibilidade, transparência na comunicação, como eu falei lá do Kanban, de todo mundo saber o que está todo mundo fazendo, disciplina de ritos de comunicação. Então, o ágil, o Scrum é muito comum, reuniões diárias e análise de retrospectiva do que deu certo e não deu certo na sprint passada. Então, esses princípios, para mim, eles são fundamentais. Então, pode ser que tenha um nome diferente ou um livro novo que vem, ou alguma coisa que entra em desuso. Isso vai acontecer com as coisas mais rígidas ou as coisas mais escritas da metodologia. Mas o que está por trás do princípio, que eu acredito muito, que, cara, no fundo, todo trabalho que a gente faz no dia a dia tem um propósito, tem um fim. E o ágil, para mim, é a síntese disso tudo, que é tipo, cara, como que eu, aos poucos, consigo ser eficiente na construção de valor para o meu cliente. Então, seja em software, seja em qualquer outra indústria que tem esse nível de incerteza muito alta, eu acho que o ágil sempre vai ser fundamental. Óbvio que vai vir uma tecnologia nova, vai vir uma metodologia nova, mas os princípios permanecem, acho que ainda vale conhecer, e são coisas que vai ajudar no dia a dia da carreira de qualquer pessoa.